este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nós recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que por Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus nós rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem diz amém? Temos nova criatura aqui na casa hoje. O velho homem já foi sepultado com as suas concupiscências. Você está preparado para comparecer diante do tribunal de Cristo? Será que nós estamos preparados? Você sabe que Paulo também foi considerado como uma pessoa que tinha um juízo fraco por alguns? Ele foi chamado de louco. Mas ele disse qual era a loucura que ele tinha. Era a loucura da mensagem da cruz. É o que chamam de loucura da verdadeira igreja de Deus. Alguém abre aí em Romanos 8:18 e leia com altivez, assim, firme. Glória a Deus. De forma bem audível, por favor. Romanos 8:18.
Qualquer situação que você passar na face da terra, você deve considerar tudo isso muito abaixo do que o que já nos espera. Você já percebeu que as pessoas elas se afligem com desespero muito elevado por coisas que são passageiras e não deposita esse mesmo nível de energia e de até desgaste emocional, no sentido de investimento no seu crescimento espiritual para que se aproxime ainda mais de Deus. Vive nesse mundo como se não tivesse fé na glória vindoura de Cristo Jesus e se comporta como se o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário fosse coisa pouca. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Você não precisa mais viver na carne. Você não precisa mais viver de comum acordo com os estímulos mundanos, nem da sua velha natureza. Você agora está em Cristo e Ele manifesto em ti. O evangelho da salvação, do Calvário, do amor sacrificial de Jesus é manifesto em nós pela reconciliação que Cristo fez entre nós e Deus. E isso não é pouca coisa. É a mesma coisa de você estar numa dívida medonha, alguém quita a sua dívida e você vai lá e volta para a mesma mão daquele credor novamente. É o que as pessoas estão fazendo. O Senhor livrou das mãos do inimigo, do pecado, do inferno e do juízo. Por causa do amor de Jesus, o sangue dele derramado na cruz foi para zerar a nossa dívida com Deus e também determinando que Satanás não tem mais nenhum poder sobre nós. Porque usando o argumento do pecado, de uma vida suja, distante de Deus, e Jesus é o elo que nos liga a Deus e a salvação eterna, e nós temos que ter esse tesouro como absolutamente tudo para nós. O que é ser uma nova criatura? É obedecer os padrões de Deus. Tinha muita gente ainda nessa igreja aqui que não conhecia Jesus, conhecia de ouvir falar, e Paulo, de uma forma muito profunda, ele explana, como se tivesse assim, sabe, com sua alma e seu coração rasgado, o verdadeiro significado do que é servir a Cristo e reconhecer o seu amor sacrificial naquela cruz, o presente que Deus entregou à humanidade para tirar todo o lixo do pecado da nossa vida, para que hoje fôssemos pessoas que verdadeiramente testemunhasse dessa grandiosa transformação de Deus através do nosso exemplo diferenciado de vida. Não dizer que é de Jesus, está na igreja, está congregando, está ouvindo a palavra, mas continua a mesma carniça que era no passado, a mesma carcaça que Satanás usava. Deus está dizendo para nós, através do apóstolo, que o cativeiro foi quebrado, e não devemos desconsiderar isso, não continuar sendo cativo às práticas passadas. Nós teremos um novo corpo. Está vendo essa casa aqui, que Paulo diz que é uma habitação fraca, é um barraco? Nós teremos um corpo glorioso, e nós não seremos desconfigurados da imagem e da semelhança de Deus, mas vamos reconhecer quem somos, porém em corpo de glória. E você já pode começar a ensaiar isso agora, porque quando chegarmos no céu, seremos como anjos, e nós já podemos ter um comportamento de anjo na terra. A palavra diz que quando Estevão estava em defesa das coisas de Cristo, olhavam para ele e via o seu semblante como o semblante de um anjo, porque ele já estava bem pertinho do céu. Quem está pertinho do céu tem um semblante de anjo. Eu sei que nós estamos aqui nesse corpo corruptível, sujeito a fraquezas, sofrimentos, dores, decepção, angústias profundas.
Mas o que é que o sangue de Jesus Cristo fez por mim? É a isso que eu tenho que dar atenção. Paulo estava colocando na cabeça desse povo que nada aqui é maior do que o que nos espera lá. Então por que esse desespero, essa agonia, essa aflição? Se aqui não tem perdedor quando obedece essa palavra, não há derrotado caminhando para o céu. Mesmo em meio às aflições, o que é que Deus está falando através da sua palavra? Abandona o seu inimigo do passado, que é você mesmo. Sepulte ele. Para de ficar no desespero pelas coisas daqui, sendo que você não é daqui. Tu terás um corpo de glória. Tu é templo sagrado de Deus. Deus está mandando a gente se respeitar. Respeitar e considerar o amor sacrificial de Jesus, que provoca uma verdadeira e genuína mudança de vida, para que sirvamos de exemplo para aqueles que não conhecem, porque não adianta nada falar que é de Jesus, que é crente, e o testemunho é pífio, mundano, corrupto, se deixa levar pelas influências do mundo, se não consegue obedecer coisas pequenas, imagine coisas maiores. Deus não costuma investir pesado em gente sem honra. Por que Deus investiu tanto em Paulo? Por que o Senhor Jesus investiu sempre em Paulo? Porque ele já sabia que mesmo aquele homem sendo um ignorante, não conhecendo Jesus, no momento que ele passasse a conhecer, ele estaria disposto a morrer. Você só é crente de verdade, e eu só sou crente de verdade. Estou usando a linguagem simplória. Se eu estiver pronta para morrer por amor de Jesus. O que você diz sobre quem se desentende num simples ensaio e quer abandonar o grupo? Você nunca foi crente na sua vida. Não chegou ainda ao nível da excelência que essa palavra nos outorga. Nós precisamos entender esse amor, porque senão você vai tratar como qualquer coisa. Dá para entender que teve sangue derramado para você estar aqui sentado nesses bancos ouvindo esta palavra. Dá para entender que teve gente que morreu com toque de alta crueldade, defendendo esta palavra e esta causa. O homem pronto para ser decapitado e escrevendo carta para a igreja. Isso significa que a fé que esse homem tinha, não tinha mais nada nem ninguém que pudesse arrancar. Uma fé que faz você banir o medo. Aquela fé que você sente as aflições. O próprio Jesus sentiu. Tanto que ele pediu que Deus passasse para longe dele aquele cálice, se fosse possível. Mas quando você já recebeu a palavra dentro de você, a presença do Espírito de Deus, a convicção de salvo, ainda que você sabe que vai morrer, que vai passar por luta, que vai passar por sofrimento, que vai passar por aflição, você sempre lembra: eu terei um corpo glorioso, eu vou morar na eternidade com Deus, eu pertenço a Cristo, eu reconheço o seu grandioso amor. E nada do que acontece aqui, do que eu perder ou do que eu conquistar, se compara com o que eu já tenho como herdeiro de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Alguém pode ler aí 1 Coríntios 15, 35. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós lemos aqui que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Para pensar nesta noite. Tem alguma coisa velha ainda guardada consigo? Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Prossiga. Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente, um corpo apropriado. É a mesma. Os homens têm uma espécie de carne,
e os peixes outra. Há corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. E o nosso corpo? E a semente que caiu na terra se transformou. Alguém desligue o seu celular, por favor. E nós seremos transformados em corpo de glória. Vamos habitar com o Senhor nas mansões celestiais. Nós somos dele, imagem e semelhança. Ele nos colocou como coroa da sua criação. Aleluia. Tudo no seu devido lugar. Quem já se encontrou em Cristo Jesus? Quem já se encontrou? Quem já entendeu o que é ser nova criatura? A igreja vai julgar o mundo juntamente com Cristo. Não somos mais escravos do medo, nem do passado, nem do diabo. Você agora tem um comandante na sua vida. Aqui, eu me lembro que eu já contei aqui que uma irmã com um grupo de pessoas foram visitar um pastor canceroso. E quando chegaram lá, ficaram todas assim apreensivas de como que ele reagiria à visita delas, levando um consolo para ele. Ele, quem alegrou elas, falou assim: vocês estão com saúde, com essa cara de morta, me visitando, mas antes não viesse? Pois senta aí que eu vou confortá-las. Eu estou com vontade de ter um novo corpo. Eu não terei mais câncer quando eu me encontrar com o Senhor. Nós não estamos aqui, irmãos, fazendo um passeio pela terra para conquista de coisas. Por mais que a gente tenha que batalhar para ter o nosso sustento, para cuidar da nossa vida, do nosso corpo, adquirir coisas boas, que isso faz parte, é tudo vaidade. Mas uma coisa é certa: nunca coloque nada em supremacia a este tesouro maravilhoso. Olha a grandeza de Deus sendo explanada pela sua palavra. Ele criou nós para um propósito glorioso. A presença da igreja e do Espírito Santo na face da terra é para mudar vidas, é para fazer transformações, não só em nós, como nas pessoas em nossa volta. Até uma rede social que você usa, use para edificar quem olha a sua foto, quem lê o que você escreve. Uma pessoa que deseja ter o seu corpo glorioso não entrega a ele a luxúria de Satanás, nem a lascívia, nem a imoralidade, nem uma performance prostituta. Até o jeito, até o que veste, debaixo de autoridade espiritual. Não adianta ninguém dizer que quer ser abençoado e ter a resposta do céu, se não quer obedecer a palavra do Senhor, se comportando como gente renascida e reconciliada com Deus. O que é que essa reconciliação representa para nós? O grande resgate da nossa alma. Isso aqui, ó, quando morre, apodrece, fica pior do que uma carniça de animal. Carne. Mas o Senhor nos criou para a sua glória. E até um corpo de uma pessoa cheia do Espírito Santo marcou história na Bíblia Sagrada, que quando o profeta Eliseu enterrado, um morto caiu na sua cova, quando tocou nos seus ossos, ressuscitou. Olha a importância grandiosa que nós temos para Deus. Nós somos mais importantes do que a semente que brota na terra. Nós somos mais importantes do que as estrelas do céu, do que todos os astros, do que toda a criação. Nós só não somos mais importantes do que Cristo. Mas quando nos ligamos a Cristo, nos tornamos pequenos cristos.
E somos uma extensão da glória de Deus na face da terra. E essa glória se encontrará com a grande glória eterna. E será uma alegria infinita. Será que vale a pena trocar essa glória pela imoralidade? Pela sujeira desse mundo? Pelas picuinhas? Sabe, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas tratando como algo tão pequeno uma grandeza tão enorme. Servir a Deus é muito mais do que frequentar a igreja. Servir a Deus é muito mais do que ser membro, do que ter cargo, do que cantar, do que frequentar culto. É muito mais. Deus tem coisas muito maiores para nos revelar, para nos envolver. Saia dessa atmosfera pequena, carnal, crua, suja, podre, pecaminosa. Deus quer operar milagres em nosso meio. E o maior milagre que existe é a mudança de caráter. É a transformação do novo nascimento que acontece de dentro para fora. Nova criatura. As coisas velhas se passaram. Sepultar o velho homem para ter o corpo de glória, para se encontrar com Deus, para no dia do grande julgamento final você não se apresentar. Tudo vai ser colocado diante do Senhor. Todos os pensamentos, escuta bem, todas as práticas. Não adianta. E a Bíblia diz que seremos julgados por todas elas, por todas essas atitudes. Com quem você está conversando, com quem está se encontrando, o que está fazendo. Os olhos do pastor. O pastor também precisa. A liderança também depende da misericórdia, do socorro de Deus. Mas dos olhos do Senhor ninguém poderá escapar. Do juízo de Deus ninguém poderá escapar. As coisas boas e ruins estarão todas diante dele e seremos julgados. E a Bíblia diz que nós vamos pagar exatamente de acordo com aquilo que nós praticamos, falamos e pensamos. Lê aí. Eu vou entrar aqui um parâmetro. Hebreus 13:4. Glória a Deus. Hebreus 13:4. Você sabia que o adultério, eu sei que aqui está falando de ordem matrimonial, mas eu vou falar de ordem espiritual também. Eu fico muito triste em ver que a história se repete. As pessoas, elas podem não ter uma imagem de escultura dentro da sua casa, mas ela se prostitui, ela adultera contra Deus, escolhendo outro modo de vida, onde na visão humana está tudo sendo considerado como algo natural e normal, e não é. E a crentalhada, os igrejeiros de hoje está indo nessa levada. Não tem mais temor. E Deus vai julgar os imorais. O que é imoral? Prostituto, adúltero, mentiroso e gente que desobedece à autoridade também. Desobedece à santidade que a palavra de Deus nos ensina. Desobedece os princípios e padrões de Deus e entra debaixo de maldição. Todos aqueles que desobedecem à lei do Senhor, a palavra do Senhor, porque a lei do Senhor é a sua palavra, entram debaixo de maldição. Como posso eu ser um dispenseiro de Cristo, um representante, um embaixador, como Paulo escreve aqui, o que nós somos? Alguém que foi eleito para representar o Senhor e recebemos um comando de Deus para sermos porta-vozes dele na terra. E não é apenas a nossa voz que deve ecoar, mas o nosso exemplo de mudança, de transformação de vida. Porque se eu não estou usando o meu corpo para glorificar a Deus, quem é que está sendo glorificado? Enaltecido. O que é que eu estou fazendo na terra? Esperando a morte chegar e não fazendo diferença alguma, sendo inconstantes, volúveis. Que é uma pessoa volúvel?
Uma pessoa que você não pode depositar nenhuma confiança nela, porque não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não reconhece o que Deus fez. São os ingratos. Nenhum ingrato vai herdar o reino de Cristo. Todos aqueles que têm tratado das coisas de Deus como se fossem aleatórias, não respeitando assim o sacrifício de Jesus na cruz, não se tornando uma pessoa com a vida de excelência e tratando das coisas de Deus com esmero, com respeito absoluto. E esse respeito começa por nós mesmos, com o nosso corpo, que será transformado em corpo de glória, corpo incorruptível. Não é porque nós estamos aqui nessa vida sujeitos à doença, enfermidade, está chegando aí a festa mundana, depois deixa aí o rastro de virose e as pessoas adoecendo. Mas se você tem uma mente cristocêntrica, um coração transformado por Jesus, ainda que as aflições que nos sobrevenham nos adoeça fisicamente, a glória de Deus mora dentro de nós. Não estamos condicionados às dores dessa vida para permanecermos firmes com Deus, para permanecermos sendo nova criatura. Estamos condicionados àquela reconciliação gloriosa que foi feita ali na cruz, onde a nossa dívida foi paga. Não precisamos mais ser acorrentados, porque até morrer por Cristo é lucro. Onde estão os novos mártires? Deus está à procura deles. Não pessoas ficantes que trocam Jesus por amante, que troca Jesus por 5 minutos de prazer carnal, por uma conversa podre no celular, por uma vida suja, ímpia, de mentira, de engano, ou por roupinhas que na verdade te denota como alguém que não se respeita. Eu vou falar uma coisa aqui. A missionária está falando dessa palavra e vai falar de roupa, eu vou falar. Se tu usa uma roupa dentro da igreja e tu usa outro tipo de roupa na rede social, você é falso. Quem vai receber um corpo de glória não tem essa mentalidade pífia. Respeita a Deus no templo e fora do templo. Respeita a Deus na sua rede social, porque hoje é uma ferramenta que pode ser muito útil para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Agora, a pessoa que está esperando receber um corpo de glória fica na rede social. É assim que eu estou dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou até a última gota seu sangue para me salvar e quitar a minha dívida com Deus. É assim, Senhor, que eu reconheço. Ou então fazendo cara de rameirazinha, caçando macho. A noiva de Jesus não se comporta como mulher que está caçando macho. Não faz cara de quem está caçando macho no Instagram, em Facebook, seja lá onde for. Vergonha a sua cara. Deus não tem filha rameirinha. Jesus tem uma noiva santa, que se respeita, que é bonita, que é elegante e que tem caráter, que tem hombridade. Glória a Deus. Que se respeita e não trata o Calvário como se fosse: eu estou morrendo aqui por você, só para você dizer que me ama. Você está pensando que Deus está recebendo essa conversa fiada de hoje? Ai, Jesus, vamos te adorar. O que é adorar? É abandonar tudo que não presta para agradar a Deus. Quem está caminhando para a eternidade não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. E ainda que venha passar por alguma luta, não se conforme, não seja duas caras com Jesus. Como é que eu estou falando contra a falsidade e eu sou falsa? Como é que eu estou falando ame o seu irmão e qualquer coisa que o outro faz comigo eu quero ver ele ser fulminado? Vamos parar de postar aquilo que não vivemos. Para de ficar colocando coisas bonitas, sendo que dentro da pessoa está carregando é lixo. Eu ainda preciso aprender a ser crente.
eu considero que eu estou muito longe ainda do perfil que Deus quer de mim. Nós precisamos entender que um culto não é só um culto, é uma entrega. Eu não estou aqui para buscar, eu estou aqui para trazer. E eu trouxe o que é o meu coração rasgado e derramado diante dele, porque o mundo não presta mais. E eu decidi ser nova criatura pela graça de Deus, pela bondade de Deus, porque eu não mereço nada. Eu fico triste quando eu vejo alguém dizer assim: eu não vou congregar não por isso e por aquilo. Jesus olhou alguma coisa na hora da sua entrega por nós? E por que tanto subterfúgio? Por que tanto burocracia? Por que tanto mimimi? Por que tanto cri-cri? Por que tanta coisinha? Para com isso! Chegou a hora de provar quem você é na presença de Deus. Vai procurar uma igreja ao gosto do freguês? Não vai faltar a opção. Mas eu escolhi a Bíblia. É assim que nós temos que pensar. Eu escolhi a porta da palavra. Não vou ficar me enganando, me iludindo, ficando besta, dando ouvido à conversa de gente que está com a vida que já desceu a ladeira, que o seu nível moral está até pior. Não dá ouvidos a quem tem menos do que você, no sentido de intimidade e de conhecer a Deus. Alguém lê, por favor, Apocalipse 21:4. Glória a Deus. A luta de Paulo para que esse povo não se deixasse influenciar foi muito grande. Até o fim da sua vida, ele sofreu um desgaste a ponto de alguém dizer: esse aí, tá ruim do juízo. É agora os crentes desses últimos dias. Eu não estou falando de quem tem problema clínico. Eu estou falando de quem tem problema de ser considerado como um maluco nessa nova geração. E Paulo mostrou para eles qual era o tipo de loucura que ele carregava consigo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você está chorando hoje. Eu também. Mas eu preciso colocar como determinante para a minha vida que isso é passageiro. É melhor chorar um pouquinho agora e ter alegria eterna do que ficar para trás e chorar para sempre. Você entende isso? O que é que Deus quer comigo na terra? Eu fui chamada para quê? Você sabia que o nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras? Vamos parar de ser inconstantes como o povo de Coríntios. Já era para esse povo entender o que significa ser nova criatura. Vai acontecer o dia do acerto de contas com Deus. Já está tudo preparado. Já está tudo programado por Ele. E nós estamos embutidos nessa programação. E para que a gente possa viver essa excelência, esse banquete final, nós precisamos estar preparados. Será que Deus não está vendo a nossa limitação? Que tem dia que a gente nem anda, a gente se arrasta. Eu conheço uma irmã que ela disse para mim que ela levanta da cama e vai engatinhando para a cozinha fazer o café dos filhos. Quem nunca? De sair engateando, pedindo força a Deus, segurando nas paredes. Mas vai dizer: nega Jesus ou morre? Morro! Para de entrar nessa levada do neopentecostalismo que você tem que fazer, que Deus tem que fazer alguma coisa. Ele não precisa fazer nada, gente. Olha aqui o que Ele já fez. Nos reconciliou. Ele colocou eu e você diante de Deus e disse assim: eu estou morrendo para que essa aqui, que já estava condenada, se salve. Então, como gratidão, o que é que eu tenho que fazer hoje? Representar Ele na altura que Ele merece. Honrá-lo.
E não é ser santinha para agradar os olhos de crente fariseu hipócrita, que exige santidade dos outros e é um mentiroso e uma mentirosa. Eu estou falando que é para mostrar para Deus. Glória a Deus. Não por causa dos outros, mas por causa de Cristo. Porque é por Ele, é para Ele. E as pessoas passam na nossa vida. Todo mundo pode te abraçar, dizer que é teu amigo, está junto com você. Mas e a minha salvação tem o que com isso, se eu for decepcionada por alguém? Meu Jesus é meu amigo e Ele me preenche absolutamente. Ah, missionário, você está falando isso mas tem muita gente que é antissocial, está isolada, não reconheceu ainda a grandeza da salvação, do amor, do sacrifício de Jesus. Não somos antissociais, precisamos uns dos outros. Quem não precisa de um ombro? Você está aqui, daqui a pouco você está passando por uma aflição, um abraço vai lá e te cura. Mas se o abraço faltar, eu me abraço com a minha Bíblia. Entendeu? Jesus, vem cá, Senhor, chegue aqui, me abrace aqui. Oh, Senhor, abre a porta, manda os anjos entrar, vamos fazer um culto doméstico hoje. Não tem ninguém não, mas tem anjo aqui. Vamos lá. Dou adeus a esse mundo e vou-me embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, meu amado Salvador. Estarei para sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluia. E vai orando até a angústia passar. Mas não entre em decadência moral e espiritual. E se vê que não tem força, peça socorro, peça ajuda. Sempre existe alguém. Está tudo perdido. Nós estamos vivendo um tempo que você tem medo de chorar e desabafar, abrir o coração para alguém, porque as pessoas estão conversando demais. Quem vai receber um corpo de glória não troca a sua eternidade por uma fofoca. Quem vai receber um corpo de glória não tem o menor problema em chegar diante de alguém e pedir um perdão. Quem vai receber e é uma nova criatura não tem pena de deixar uma roupa mundana para vestir uma roupa de crente. Porque tudo é escolha. Para de ficar sendo vitimazinha e sempre colocando culpa nos outros, sendo tu carrasco e carrasca de si mesmo. A culpa é minha, a culpa é sua. Jesus chegou e disse: estou livrando vocês da culpa, agora me sigam. Pegue a cruz de vocês. Olha o meu exemplo. Pode me seguir. Ah, vai ser só sofrimento. Quem te disse isso? É felicidade e paz, é gozo, alegria. É impossível alguém que serve a Deus de todo o seu coração não ser feliz. Tristeza a gente passa, está aqui nesse mundo. Quem não tem coração vai ver uma coisa horrorosa acontecendo, não vai sentir? Sente. Mas não deixa nada comprometer a sua vida com Deus, a sua eternidade com Deus, a sua salvação. Reconhece o que Ele fez. Não só de boca, de palavras aleatórias, palavras incoerentes, mas reconhece com a vida, com a renúncia, com o cumprimento da missão. Sempre, não deixa nada lhe distrair, porque tem coisa que não só distrai, destrói também. Não se esquece quem morreu por você, quem salvou você, quem alimenta você, quem te protege, quem te livra, quem te guarda, quem te ama, quem morreu por você. Não seja falso com Deus como é falso com as pessoas, dizendo que ama, mas não ama. Porque você gosta de receber um abraço falso? Você gosta que alguém olhe na sua cara dizendo minha amiga, e depois está enfiando a faca nas suas costas? Agora você passa por isso e você não vê o que é que o outro está fazendo no oculto. Agora imagine alguém que desmerece tudo que Jesus fez e depois chega para ele na igreja e diz: eu te adoro, Senhor. Ele balança a cabeça e diz: por que você está mentindo se eu vejo quem você é por dentro?
Eu conheço o que você faz na frente da sua família, na frente da sua igreja. E eu sei também o que você faz quando você viaja. Eu sei a senha do seu celular. Eu sei o que você está fazendo por trás das cortinas. Que adianta dizer para Deus tanta coisa linda na frente dos outros, sendo que Ele está vendo quem sou eu e quem é você. Será que Ele não sabe quem ama Ele aqui, quem não ama? E como devo demonstrar esse amor? Quando você ama o seu próximo. Quando você não é capaz de fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse consigo. Quando você se coloca no lugar das pessoas. Quando você olha para alguém e começa a olhar para aquela pessoa com o olhar de Deus, purinho. Ainda que você veja ela errando, ainda que você veja ela desorientada, você quer com toda a força do seu coração que aquela pessoa encontre o caminho e se ajuste no posicionamento de uma nova criatura, para quando chegar naquele grande dia, ouvir o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que eu tenho preparado para você. Recebe aí o teu novo nome. Uma pedrinha branca eu lá receberei. O nome que tem nela ainda eu não sei, mas quando eu lá chegar, eu hei de receber. Então meu novo nome eu hei de saber. Oh glória, aleluia. Não tem nada grande aqui não. Tem gente que fica besta por dinheiro, besta por carro, por homem, por mulher, por coisas aqui, por roupa, por bolsa, sapato, dinheiro, conta, status, título, tanta coisa. E Deus olhando, dizendo assim: eu entreguei o meu filho para vocês terem uma vida dessa medíocre. Não, mergulha no meu entendimento e na grandeza do que eu tenho para vocês. Entende o que é isso? Se tiver que morrer, morre. Tá aqui, ó, todo mundo, entra aqui um meio mundo de gente armado dizendo assim: quem não negar Jesus, vive. Quem não negar, morre. Então pode matar todinho aqui, porque ninguém aqui vai negar. Tem gente que vai sair correndo, vai se ajoelhar, se urinar e vai dizer assim: pelo amor de Deus, não me mate. Você entende? Eu preciso encontrar até onde eu consigo chegar no meu nível de serviço para Deus e de entrega. Você já conhece qual é o seu nível de entrega para Deus? Por isso que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Ó, nós temos uma consciência. Olha para dentro de você. Eu vou contar uma história aqui, que eu acho que eu já contei. Uma irmã falou assim: eu vou ali para o INSS e ver se eu consigo pegar minha aposentadoria. Aí você me acompanha, confirmando tudo que eu disser lá. Se eu for aprovada, minha primeira aposentadoria eu divido com você. A irmã falou: então tá bom. A irmã, pensando que ela ia chegar lá só falar a verdade, disse que quando ia subindo a rampa do INSS, a mulher se empenou todinha na hora. E fez assim com o olho: ó, tu fala que eu tô ruim mesmo, que tu tá cuidando de mim, que eu tô em cima de uma cama, que não sei o que. A irmã ficou assim parada, frustrada. Vale a pena se tornar uma bandida por coisas que é tão passageira? É isso que a palavra está dizendo para nós. Nós recebemos a oportunidade de nunca mais sofrer, de nunca mais chorar, de nunca mais sentir dor, de nunca mais ver tragédia, de nunca mais ouvir notícia ruim. Nós temos pouco tempo aqui para cumprir o que o Senhor Jesus mandou a gente fazer. Então não desperdiça tempo com coisas que não valem a pena. Não derrame lágrima por quem não entregou a vida por você. Faça para Deus, viva para Deus, se encha de Deus, conversa com Deus, sirva a Deus. Venha para a casa dele com alegria, oferte com alegria, dizime com alegria, evangelize com alegria. Pegue sua Bíblia, passe no meio dos guetos, de cabeça erguida. Jesus ama vocês, meus filhos. Ele está voltando, aleluia, glória a Deus. Ele tem libertação, Ele quer mudar a história de vocês. Tá bom, sua crente doida, qualquer hora a gente vai lá na sua igreja. Aleluia. E você levantar a mão assim e os demônios caem por terra.
Experimenta uma vida de oração, uma vida de renúncia. Saia da vida de bagunça. Deleta quem está te afastando de Deus. Se afasta do mundo, para de ser tolo. Para de querer achar que está bancando o sabidão, a sabidona, inteligente, e descer na ladeira. E o diabo te arrastando para o fundo do poço. Não tem livramento para rebelde. Não tem livramento para desobediente. Não tem livramento para quem ouviu Deus avisar e não acatou a sua voz, e não ouviu a sua voz, e não obedeceu e não respeitou. Acha que todo esse desgaste vai ficar barato? Teve sangue envolvido nesse negócio, e Deus vai cobrar muito caro de todos aqueles que não têm respeitado o sangue do seu filho. Eu quero convidar aqui à frente todos que estão fracos na fé, que estão precisando receber aquele carimbo de autenticidade cristã, com veracidade, que não está apenas no superficial, nas beiradas da igreja. Eu boto o pé, mas eu vou deixar esse aqui de reserva, porque qualquer coisa, de vez em quando eu quero ter um divertimento. Eu não estou falando de divertimento saudável, eu estou falando de distração mundana, que está te corrompendo e você não está percebendo. Vem aqui à frente, receber a oração para se fortalecer e firmar diante de Deus um comprometimento que a partir de hoje você vai servir a Deus, lutar para chegar ao nível que Ele merece que nós sirvamos. Eu me incluo nesta oração. Venha. Está tudo bem? Ninguém está precisando, não? Eu já estou aqui, eu sou a primeira. O coração está limpinho? Estão prontos para ir para o céu? Vou chamar pela última vez. Vem aqui à frente e receber esta oração. Venha zerar a sua malcriação diante de Deus aqui. Não, ninguém quer vir, não? Pois eu vou. Ele não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Eu preciso ser mais crente. Eu não estou na igreja para ficar para trás. Ah, mas eu preciso ir lá na frente. Se você quiser vir. Se não quiser, problema seu. É sua consciência diante de Deus. Eu só te digo que o salário do pecado é a morte. E o pecado leva para o inferno. E diante do tribunal de Deus ninguém vai escapar. Deixa eu pegar aqui. Ser nova criatura é para gente grande, não é para gente pequena. O óculos. Aleluia. Eu tenho a minha consciência diante de Deus do que eu preciso melhorar. É isso. Eu estou chamando você aqui para isso. Venha, irmã. Você que tentou levantar e se segurou. Ninguém aqui deu a vida por você, não. Quem deu a vida por você foi Cristo. Paulo disse para o povo: vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Essa palavra é muito rica. Hoje a minha capacidade não alcançou o ápice do que ela tem para nos oferecer. Mas eu entendi que essa reconciliação que Deus fez entre nós e Ele através de Cristo Jesus, com esse amor derramado ali na cruz, não pode ser visto como se fosse qualquer coisa. Eu tenho que amar a Deus não só com palavras, mas com atitude. Mudança de verdade. Parar de ser carregado pelos outros e entender que eu tenho que fazer o meu caminho com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Coloca aí santuário. Acho que é Mara Lima, santuário, playback. Feche os seus olhos agora. Faça uma caminhada aí pela consciência. Será que as palavras que estão saindo da minha boca é palavra de nova criatura? Será que o que eu estou vestindo, fazendo, usando, a maneira que eu estou usando minhas redes sociais, com quem eu tenho conversado, o que eu tenho pensado, será que é prática de nova criatura, de gente reconciliada com Deus, que nasceu de novo e que vai receber um corpo de glória? Pode aumentar o playback, meu filho. Glória a Jesus. De pé, igreja. Glória a Deus.
Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Ore comigo. Faz de mim, Senhor, ore, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, vem salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dai-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, vem salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dai-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário. Deus não esqueceu do que você precisa. Ele conhece os seus limites, mas Ele também sabe que você pode servi-lo melhor. Melhora, se comporta como santuário, aleluia, como vaso de honra do Senhor. Coração arrependido, se derrame na presença dEle. Aleluia. Puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Nada que faça perder a salvação vale a pena. Aleluia. Santuário, para que sejamos santos e verdadeiros, Senhor, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. Vós sois o templo do Espírito Santo. Quem destruir esse templo será destruído. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o velho homem, as práticas, a boca suja, as roupas mulambadas do Satanás, o comportamento incrédulo, cru, duro de coração, idólatra, avarento, briguento, xingador, namorador, tudo isso ficou para trás. O Senhor quebrou as suas algemas e agora você é reconciliado com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Vai, não peques mais. Sabe o que é que Jesus disse para aquela mulher? Eu limpei
a sua barra aqui. Não faça besteira com a sua vida nunca mais. Não sabemos a hora que o nosso coração vai parar de bater. E há um tribunal nos esperando. Vamos pensar nisso antes de tomar qualquer atitude que desagrade aos olhos de Deus. E não seja isso por medo, mas por reconhecer com gratidão o que Ele fez por nós. Amém? Pai, eu oro por estas pessoas que estão aqui à frente e os que estão também lá na nave do templo. O Senhor conhece a sinceridade de cada um. O Senhor sabe o que essas pessoas prometeram a Ti, o que elas estão cumprindo, o que não estão cumprindo. O Senhor sabe quem está brincando e quem está levando a sério as coisas de Deus. Isso não é sobre igreja, isso é sobre ser igreja, ser parte do corpo. Que não seja um corpo ferido, manchado, maculado, mas um corpo santo para Deus. Ó Deus, as estrelas te adoram, a natureza, a semente, a menor de todas, te glorifica quando nasce, quando arrebenta a camada da terra, ela já nasce dizendo: grande é o Senhor dos exércitos. Aqui está a coroa da tua criação, que o Senhor chamou para te representar e fazer a diferença na face da terra, e jamais olhar para trás, reconhecendo a grandeza do teu amor. Eu peço saúde espiritual, fortalecimento, entendimento, coração sensível para com a tua palavra e a tua voz, e que possamos chegar ao nível de excelência na nossa fé cristã. Em nome de Jesus, eu entrego esta igreja em teus cuidados e todos que fazem parte dela. Firma, fortalece e traz, Senhor, um povo santo que te adore em espírito e verdade, para se unir com aqueles que já estão aqui, aguardando a nossa partida para a Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Vamos agora convidar a nossa secretária para fazer a leitura da ata. Glória a Deus. Quem